Deus. É dos Davis que o Senhor procura, Senhor. Daqueles, Deus, que se rasgam diante da Tua presença, Senhor. Levanta, Senhor, em nosso meio uma geração de Davi, Senhor, dispostos a entender, Senhor, o que o Senhor falava à mulher samaritana, Jesus. Adoradores, Senhor, que buscam, Deus, a verdade pelo Espírito, aleluia, Senhor. Não buscam a verdade pela carne, mas pelo Espírito. E a geração de Davi é levantada, Senhor. Uma geração que busca, e que busca, e que busca, e que busca, e que busca. Aleluia. Aquele que se regozija em estar em Tua presença, Senhor. Que não se permite ficar longe dela, aleluia. Que não deixa a assolação sair da presença, aleluia. Nos conduz nessa noite, doce Espírito, a esse lugar de impacto, Senhor, que nós sejamos mergulhados, Senhor, num ambiente de jardim, Senhor, onde as instruções são claras, Senhor. O que é para tocar, toque, mas o que não é para tocar, não toque. Nos leva a esse ambiente de instrução, Senhor, nessa noite, Jesus. Aleluia. Presença viva, Senhor. Presença viva, Senhor. Mergulhando em nossos corações, Jesus. Não permita que a performance tome conta da adoração. Aleluia. Não formate a adoração. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Adoramos, Jesus. Para que teu Espírito que está em você seja um captador dos sinais de Deus nessa noite. Que você pegue as palavras que saem da boca do Senhor, leva para dentro de ti. Não deixe que nada te roube nessa noite. Não te distraia. Não te distraia. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, pela suavidade do teu Espírito, Senhor, que nos conduz para um lugar de refrigério, Senhor. Aleluia. Toma o teu lugar devagarzinho. Não deixe que nada te roube. Nossa oração para que o salteador seja amarrado, o valente seja amarrado. E o Espírito do Senhor te conduza a um lugar de autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Eu ia chamar os profetas do Senhor, as profetisas, amém? Nós podemos declarar o nome do Senhor nessa noite sobre elas.
os Benjamins, os Augustos, os Victors. Aleluia. Esta geração, uma geração já é abençoada, amém? Se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o Senhor ainda na idade deles, nós demoramos demais, amém, irmãos? Pai, nós declaramos, Deus, essa geração será melhor que a nossa, Senhor, porque eles já estão na Tua presença, Deus. Nós declaramos que sairão daqui evangelistas, ministros do Senhor, profetas que farão a diferença na terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, leva eles, Senhor, a um lugar de guardar, Senhor, onde os guardiões do Senhor não deixem que nenhum deles se perca, Deus, e sejam guardados na Tua presença, Senhor. Conduz lá no cultinho, lá em cima, Senhor, que seja uma bênção, Senhor, em nome de Jesus, amém. Suba devagarzinho, aleluia. Nós entendemos que as salas lá em cima não são uma creche. É o mesmo ambiente que você está recebendo aqui, eles estão recebendo lá. Essa tem sido a nossa oração. Aleluia. Que eles recebam na mesma palavra, o mesmo peso, a mesma instrução. Aleluia. É isso que nós acreditamos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Senhor, nós abençoamos, Deus, e declaramos no Senhor que o Senhor é que repreende o devorador, Senhor. É o Senhor que guarda, Deus, as finanças, Deus, dos teus filhos, Deus. Abençoa, Deus, os dizimistas, os ofertantes, Senhor. É a Tua palavra que diz, Senhor, o Senhor é que repreende. Pai, em nome de Jesus, Deus, e aquele Deus que está em necessidade, Senhor, abre as portas, Pai. Através desses fiéis que ofertaram, Senhor, outros, Deus, sejam, Deus, lançados na prosperidade, Senhor. Que eles possam, Deus, gerar também no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, no qual deseja todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Nós vamos mergulhar hoje num outro nível que nós passamos a semana passada. Semana passada nós falamos bastante sobre retaliação, do que representa estar diante de uma guerra. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade, o que representa a autoridade. Deus é tão tremendo, é tão poderoso nas coisas, que a gente parece que às vezes se vê meio que desorientado quando é tão flecheiro, tão certeiro. Essa palavra eu comecei a construir semana passada, e essa semana nós estamos reunidos em São Paulo, juntamente com o presbitério lá. E quando o pastor Luiz Hermínio abriu a palavra, ele começou justamente nesse texto, e mergulhando assim, falando sobre autoridade. Eu disse, meu Deus, é muito tremendo. Então eu aprendi algumas coisas a mais daquilo que Deus já estava construindo. Foi muito tremendo.
E eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, amém? Preciso que vocês orem, amém? Levante suas mãos, estenda suas mãos sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, Deus, que essas mãos que se levantam agora, Deus, sejam os intercessores da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja extraída dessa noite do Teu trono, Senhor, e que nós possamos adentrar neste lugar, Deus. Pai, nos conduz, Deus, a este lugar nessa noite, Deus. Que possamos mergulhar, Deus, nas regiões celestiais, Senhor, e entender princípios que não são quebrados, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, uma das coisas que a gente precisa compartilhar da parte de Deus hoje é que lugar de autoridade é um lugar de responsabilidade. É interessante quando a gente começa a aprender algumas coisas e como isso nos conduz a um lugar de responsabilidade. Certa vez nós estávamos numa escola de libertação e quando nós voltamos, os irmãos perguntaram: ei, e aí, vamos fazer agora um seminário de libertação, uma coisa assim, né? Qual é o sentimento? Eu disse: o sentimento é um só. Aumentou a responsabilidade. Porque a palavra do Senhor nos diz que quanto mais nos é dado, maior será a cobrança. O que significa que o lugar que o Senhor nos coloca, quanto mais assim, importância se dá àquilo que Deus nos colocou para fazer, maior é o nível de responsabilidade, maior também é o nível de cobrança. Maiores são as lutas, maior em tudo. E nós entendemos que a autoridade também, ele nos leva para um outro lugar, lugar de prioridade. Quando nós recebemos um lugar de autoridade, nós não podemos fugir de uma outra condição de prioridade. Entender onde é que nós vamos chegar. Vocês pensam que eu estou falando de pastor? Não estou falando. Você vai entender. Nós entendemos também que o lugar de autoridade, ele nos conduz para um lugar também de necessidade. Nós necessitamos do Senhor. Quanto mais a gente se move nessa direção, mais nós descobrimos que sem Ele nada podemos fazer. Nenhum movimento que a gente fazer, se o Senhor não estiver conduzindo, então não terá efeito nenhum. Por outro lado, Ele tem que despertar em nós algo que é poderoso neste lugar, que chama-se desejo. Nós precisamos desejar ardentemente a este lugar da presença, onde nós somos inseridos num ambiente de revelação. Por outro lado, andando mais um pouquinho, nós necessitamos movimentar o tempo todo e manifestar o reino de Deus. Se nós não manifestarmos e não movimentarmos o reino de Deus, nós não nutrimos o corpo. Não conseguimos nutrir. Sabe, nós entendemos algumas coisas quando a gente vê a semente quando ela cai na terra. Muito bonito quando você vê uma terra sendo semeada. Antigamente fazia todos aqueles processos. Hoje é mais comum de fazer o tal de plantio direto. Mas antigamente era todo aquele processo. A terra ficava vermelha. E não existia aqueles equipamentos todos. Então a semeadura era feita normalmente manualmente. Se lançava o trigo principalmente. A gente fala de trigo, a gente fala de uma coisa bacana, que é muito peculiar no sul do Brasil. Lugar de frio. Então os trigais são muito bonitos quando você olha. Mas você percebe que o trigo ele vai crescendo. Mas algumas coisas crescem junto com o trigo. A Bíblia cita como exemplo o joio. O joio ele nasce junto com o trigo.
ele cresce junto e tu não precisa semear para que ele cresça. Só que tem um detalhe, quando começa a ficar na idade mais adulta, quando começa a sair os frutos, aí que o trigo mostra que é trigo e o joio mostra que é joio. A primeira condição do trigo, ele se dobra, ele se prostra diante da condição solar, então ela se dobra. Mas o joio não, o joio mantém-se firme no mesmo lugar. E aí você consegue distinguir isso. Só que tem um detalhe. Se nós arrancarmos o joio, nós também arrancamos o trigo. Então nós não podemos arrancar o joio, nós precisamos que o Senhor arranque. Porque se existe um lugar de autoridade, este lugar é no Senhor. Nós entendemos que, e aprendemos, e de uma forma muito tremenda, que a autoridade não se exerce sobre pessoas. Parece ser estranho isso, né? E foi um dos maiores aprendizados que eu tive essa semana lá com o pastor Luiz Arminio. Quando ele falou isso, eu meio que fiquei chocado assim. Eu disse, meu Deus, é isso mesmo? É verdade. Ele começou a dizer que a autoridade se exerce contra principados e potestades, contra os demônios. Tudo que está ao redor nas regiões celestiais, é aí que a autoridade ela tem peso, ela tem valor. Uau, quando eu vi isso, eu fiquei meio que em estado assim, meu Deus, isso é muito tremendo. Por que alguns de nós conseguem manifestar autoridade e outros não? Porque exerce autoridade sobre pessoas. Pessoas se trata com honra, mas a autoridade se trata com unção. Nas regiões celestiais, aonde que estão todas as nossas guerras, os movimentos, a autoridade se gera em unidade. Não é apenas através de uma pessoa só. Se a autoridade não é manifesta no corpo, então é só um ajuntamento de pessoas. Sabe, é muito tremendo quando a gente vê as manifestações de Deus na terra. A Bíblia fala então que a unção era tão grande que invadia a casa e tomava as pessoas, e as pessoas não podiam ficar de pé. Sabe, tem algumas coisas que a gente precisa aprender de alguns movimentos espirituais. Uma delas é aquele famoso encontro com Deus. O famoso encontro com Deus que existe aí nos movimentos G12 e outros movimentos aí. Retiros espirituais, enfim. Mas tem uma coisa que nós precisamos tirar proveito, e nós precisamos aprender algumas coisas e filtrar, e aquilo que é importante, nós precisamos reter e procurar tirar a essência de algumas coisas. E tem alguns momentos que as pessoas estão em Peniel, estão tão focadas, tão geradas ali, olhando para uma direção só, que em determinados momentos os dons do Espírito começam a ser manifestos e as pessoas começam a ser tomadas por uma presença inexplicável. Como funciona isso, irmãos? Se não é pela unidade do corpo, as distrações vão embora, os pensamentos vão embora, e as pessoas ficam olhando para uma só direção, porque a mente não é tomada por distrações. Sabe quando você está concentrado e ouvir uma palavra de Deus e tem um papagaio falando do teu lado, e você olha para trás, e irmão, te liga aí, cara. Ou quando você está orando e você tem uma pessoa te distraindo, e não é capaz de dizer um amém. Quando o princípio da unidade está sendo gerado, então a autoridade começa a se manifestar e os demônios, o Senhor começa a liberar a autoridade sobre o corpo de Cristo. E sabe o que acontece? Aquelas pessoas que exercem a autoridade segundo a ótica humana,
em vez de se manifestar através de seus ternos bonitos e algumas coisas, se manifestam em servir. Jesus não falou isso? Aquele que quer ser o maior, seja o primeiro que sirva. Então, nós tornamos servo do Senhor, então nós servimos. Isso é autoridade. Jesus, ele trouxe um novo modelo de autoridade muito tremendo, irmãos. Servindo ao corpo de Cristo. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, mas quando se tratava de demônios, ele ia para o deserto. Sabe, todos nós precisamos de um deserto, de um lugar silencioso. As pessoas pensam que deserto é coisa ruim. Nem sempre. Porque às vezes nós somos conduzidos para algum deserto, principalmente quando a gente manifesta as obras da carne. Nós somos impulsionados para um deserto, um lugar de ficar sozinho com Deus. Então nós começamos a ouvir porque não tem ninguém para atrapalhar. E é dessa maneira que Jesus se manifestava. Ele ia para o deserto, ficava sozinho com o Pai, então o Senhor vinha sobre ele e manifestava tudo o que ele precisava. Por isso que Satanás foi tentar ele justamente aonde? No deserto. Quando ele se retirou para cumprir aquilo que ele tinha previsto. De ir para a cruz. E Satanás, ele quis quebrar isso. Foi para incomodar, para atrapalhar. Então Deus, ele gera uma ideia para agregar os seus filhos. Ele tem uma ideia legal, diz, vou mandar Jesus, ele vai se fazer homem e vai dar um modelo. E esses camaradas vão entender. Mas nós temos dificuldade de entender, irmãos. Sabe aquela pessoa que está constantemente possuída, ou não se alinha nunca em Deus? Ela fica dependente de um pastor, dependente de um crente. Sempre tem alguém que precisa estar orando, e precisa estar fazendo isso e aquilo, e a pessoa nunca emancipa, não cresce no Senhor, não desenvolve a sua maturidade. A maturidade fica, parece que lá ao primeiro ano de conversão, e não desenvolve. O propósito de Deus era que nós fôssemos gerados segundo imagem e semelhança, então nós podemos agregar. E sabe o que acontece? Nós se tornamos semeadores, então, às vezes, o Senhor desperta tantas coisas em nós que nós nem precisamos lançar sementes. As sementes são arrancadas das nossas mãos. Ei, tem semente aí? Olha para sua mão. Pergunta para Deus se você tem semente em suas mãos. Alguém precisa ser tocado para as mãos que tenham semente. Algo que possa contribuir para que algo nasça em alguns corações. E o caráter de Cristo está ligado quando nós obedecemos e submetemos a esse comando. Quando esse comando ele se torna claro para nós, nós não hesitamos. Então, nós prontamente obedecemos, se submetemos. Então, o nível de batalha que nós é colocado, ele é um outro nível. Então, o nível de batalha nos colocado para servir o corpo de Cristo. E a gente é conduzido para alguns lugares. Por isso que algumas igrejas, no tempo de Jesus, eram ensinadas a se mover de uma outra forma. Cada lugar tinha uma característica. Então Deus ele mandava, através de homens como Paulo, como Pedro, como João, mandar algumas cartas.
e dando recados diferentes à sua igreja, porque ele sabia da realidade no nível de batalha que era em cada lugar. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos 3. Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra, irmãos. Para nós tirarmos essa revelação, nós precisamos descortinar hoje. Aleluia. Marcos 3, versículo 20. E depois entrou numa casa e afligiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os seus ouviram isso, saíram para prender. Tinham descido de Jerusalém e diziam: ele está possesso de Beelzebul. É príncipe dos demônios e expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhe disse em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois o seu é um reino dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás, que tem levantado contra si mesmo, já está dividido, tampouco pode subsistir antes do fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens. Primeiro, se não amarrar o valente, então lhe saqueará a casa. Sabe, Jesus estava estabelecendo um princípio. Aqueles homens não entendiam do que representava você adentrar em lugares espirituais. Eles não conseguiam entender aquilo que Jesus estava fazendo. A própria presença de Jesus mandava que os demônios zarpassem das pessoas. Então, aqueles homens escandalizados pelaquela religião, uma casta de religião, começou a gerar conceitos sobre Jesus. Sabe, Deus não quebra princípios, e os princípios são estabelecidos para que o reino se estabeleça, não a obra. A obra não se manifesta sem autoridade. E Deus mudou então a esfera de atuação. Naquele instante o Senhor estava dizendo: olha, existe uma forma de você adentrar diante do Senhor, mas precisa mudar de vida. Precisa mudar o campo de atuação. Aqueles homens tratavam o mundo espiritual como uma coisa física. E pior disso tudo, geravam um conceito daquele que estava manifestando o reino de Deus. Porque não conseguiam absorver que a presença do Senhor era suficiente para que Satanás e seus demônios abandonassem as pessoas. Sabe, se não for preciso, não pare, mas se for preciso, precisamos parar algumas coisas. Entrar num lugar de renúncia, entrar num lugar de maturidade, aumentar o nível. Hoje nós conversamos, e eu achei muito tremendo que o Luiz Hermínio falou uma vez, e ele falou também essa semana, ele disse: olha, se um soldado não suar no campo do treinamento, ele vai sangrar no campo de batalha. Isso é muito tremendo, irmãos. Porque o treinamento, ele mostra de verdade como se movimentar diante das regiões celestiais. E Jesus estava dizendo: olha, existe uma forma de você estabelecer o reino. E uma delas é você quebrar aquilo que nos faz dividir. Sabe, isso nos faz caminhar por uma direção. E toda vez que você caminha na direção certa, e você sabe que está indo para a direção certa, certamente, no meio do caminho vai existir um Goliarde,
lugar de bálsamo que vai refrigerar a nossa alma e vai demonstrar que você está indo na direção certa. Lugar de direção certa. Sabe, existe uma forma de nós manifestarmos isso e isso se torna muito claro para nós. Se nós entrarmos, nós manifestamos um tempo de adoração aqui, amém, irmãos? E adoração é uma das formas que Deus nos coloca para nós pisarmos na cabeça do inimigo. É uma delas. E se nós adorarmos o Senhor e não estivermos pisando na cabeça do inimigo, nós estamos gerando entretenimento para a nossa alma. E se nós gerarmos entretenimento para a nossa alma, nós não manifestamos aquilo que Deus liberou nas regiões celestiais. Ei. Quando nós adoramos o Senhor me lembrava que quando o Senhor fala para Davi, achei meu servo Davi, achei o camarada. E quando ele fala para a mulher samaritana, ei, eu estou à procura. Ele estava dizendo, olha, eu quero encontrar uma geração de Davis. Semana passada nós falamos sobre isso, como Davi derrotava os demônios que assolavam a vida de Saul. Vamos andar mais um pouquinho, abra sua Bíblia mais uma vez, em Filipenses capítulo 2. Não vamos dar ênfase aqui, aquele que nos divide, mas sim aquele que nos une. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E no qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que deveria aferrar, mas vaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, tomando semelhantemente aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, e dos céus, que estão nos céus e que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Humilhou-se a si mesmo. Sabe, uma das formas de nós inserirmos isso em nós e se tornar vivo é quando nós olharmos o que Deus fez através de Jesus e o que Abraão fez através de Isaac. Sabe, o que Deus fez através de Jesus e que Abraão fez através de Isaac demonstra que de verdade a autoridade do Senhor vai sobre alguém que consegue entregar tudo. Jesus, ele era Deus e estava com o Pai, e ele tinha o trono, estava coberto de tudo que ele precisava, e ele não precisava descer até nós e se humilhar e passar por tudo que ele passou. Então ele adquiriu para si mesmo a autoridade que ele precisava através de Deus Pai. Já Abraão fez o contrário, ele pegou tudo que ele tinha e ofereceu ao Senhor. Então o Senhor olhou para ele e enxergou nele o que ele precisava. Sabe o que nós aprendemos com isso? A autoridade depende do Senhor. Depende dele. E é uma linha muito fina que separa aquilo que é manifesto através do evangelho da manipulação, do domínio sobre pessoas.
do controle, da performance. Quando nós oramos lá em cima, na intercessão, o Senhor ministrou muito forte no coração: Senhor, arranca de nós a performance. Porque a performance, ela expressa algo muito parecido com aquilo que Deus quer, mas não é aquilo que Deus quer. É como um ambiente profano que a gente olha e parece ser santo, mas não é santo, é profano. E quando o santo e o profano estão querendo se manifestar no mesmo ambiente, somente a autoridade de Cristo pode nos revelar aquilo que é santo e aquilo que é profano. De um mesmo lugar, de uma mesma fonte, não pode fluir as duas coisas. Mas como nós somos enganados muitas vezes, e nós manifestamos no meio do profano aquilo que é santo. Ontem nós estávamos numa situação muito difícil, que nós precisávamos estar. E em um dado momento nós tínhamos que fazer alguma situação lá da palavra de Deus, e eu fui obrigado a dizer: não, cara, não dá para fazer, me perdoe. E prontamente a pessoa diz: não, está tudo certo. Por quê? Porque o profano estava tão explícito, estava tão contaminado, que como você vai injetar o santo no meio do profano? Mas se eu estou com o meu coração contaminado, da mesma forma eu consigo fazer aquilo e aí se encher de moral ainda, porque tinha muitas pessoas no local. Assim, uma pessoa, ou pode ser até um pregador, pode ser um ministro de louvor, seja o que for, quando ele não passou a mesa da ceia, antes de entrar no ambiente de Deus, ser ceiado, nós falamos assim lá em cima hoje, é como se nós acabássemos de receber a ceia, e nós entrarmos diante do Senhor e manifestar aquilo que Ele liberou na cruz. Então nós não conseguimos liberar, porque nós sabemos que não vai gerar fruto nenhum. E quando não gera fruto, a obra se torna morta. Então Deus não está no negócio. Então não exercemos aquilo que o Senhor nos chamou, nem para servir e nem para manifestar. Mas isso é por qualquer um de nós, irmãos. Nós podemos ver a autoridade misturada com tribulação? Podemos. Porque a tribulação nos produz paciência, a paciência nos produz perseverança. E a perseverança às vezes nos leva para um lugar de deserto, e nós somos trabalhados, nós somos instruídos. E quando nós somos instruídos, nós começamos a entender que se a tribulação é uma ferramenta de Deus, então o Senhor quer nos dar autoridade. Sabe, eu aprendo algumas coisas. Sabe, às vezes na área que nós mais somos assolados, às vezes é a área que mais Deus quer nos usar. Você está pegando o teu espírito? Às vezes o Senhor nos conduz para um lugar de tribulação, no lugar onde nós passamos por alguns apertos, alguns arroxos, algumas situações. Então o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Se nós permitirmos o Senhor trabalhar, é nessa área que o Senhor vai nos liberar a autoridade para nós derrubarmos os demônios. Então quando nós chegamos no ambiente, Satanás não pode ficar. São ferramentas, são armas espirituais que o Senhor quer nos liberar. Mas como funciona isso?
se não for passar por alguns filtros, alguns processos de tratamento e manifestação de Deus. E o que nos faz perder isso são algumas obras da carne, estão relacionadas a algumas coisas que nos afastam da presença de Deus, nos afastam dos caminhos até. Ganância é uma delas. Rejeição por pessoas é outra. Sujeição é outra. Sabe, quando isso acontece, nós precisamos ser conduzidos para as regiões celestiais. Se nós não formos conduzidos para esse lugar, nós vamos continuar manifestando a carne. E quando nós manifestamos a carne, nós não conseguimos desfrutar dos benefícios do Senhor e nem manifestá-los. Porque o propósito do Senhor nunca foi que nós vivêssemos a vida inteira no deserto. Deserto é um lugar de passagem. Sabe, nós passamos algumas lutas, sim, mas Jesus passou lutas porque Ele precisava cumprir o propósito. Então o propósito às vezes é nos levar para o lugar de triunfo. Mas, como Jesus fez de graça, alguns irmãos entendem que a graça é o suficiente, então pensa que não tem preço. Existe um preço sim, irmãos, e é preço de cruz. E às vezes nós deixamos tanto lixo espalhado pelo meio do caminho, que não voltamos a juntar alguns lixos que estão lá. Isaías 53, e depois repete em Lucas, que diz que o Senhor levou, pelas pisaduras nós fomos sarados, Ele levou as nossas iniquidades aonde? Pelas pisaduras nós fomos sarados, nossas iniquidades são levadas. Mas se Ele levou sobre nós, por que ainda tem algumas coisas que persistem? Porque nós não voltamos lá atrás e não buscamos o lixo que nós deixamos. E a lixeira do Senhor é aos pés da cruz. Porque quando nós largamos aos pés da cruz, o Senhor já levou sobre si. Então, naquele momento que nós largamos aos pés da cruz, aquilo é como se dissipado, desintegrado. E Satanás não tem legalidade para assolar através daquela iniquidade, porque foi entregado no lugar certo. Você precisa entender isso, irmão. Existe algo preparado, que o sangue escorreu e que correu pela terra. O sangue ele teve que correr pela cruz e alcançar a terra, porque a terra estava amaldiçoada. E muitas pessoas não entendem o que é maldição, porque não reconhecem os princípios de autoridade que estabeleceu o Senhor. Então, o sangue caiu na terra. E aos pés da cruz nós precisamos levar as iniquidades e entregar ali. E a Bíblia fala então que a partir daquele momento cai no mar do esquecimento. E Satanás não tem direito mais de acusar sobre aquele assunto, não, irmão. Isso é libertação. A verdadeira libertação, irmãos, não vem por firula. Do cai, bota a mão, cai, bota... Não, irmão, é vida com Deus, cara. É caminhar com Jesus dia após dia e manifestar aquilo que nós oramos lá em cima, os frutos do Espírito. Mas como nós vamos manifestar os frutos do Espírito se as obras da carne se manifestam a cada manhã? Satanás é especialista em trabalhar na obra. Mas eu estou fazendo a obra. Tu escuta falar isso? É obra da carne, irmão. Se não passar pelos filtros do Senhor nas regiões celestiais, nós só manifestamos aquilo que nós queremos, do nosso jeito. E Marcos ouviu o que o Senhor falou, nós precisamos amarrar o valente. Caso contrário, nós seremos saqueados. Parece heresia a gente falar assim, porque ele disse ao contrário, você amarra o valente, então não saqueará a casa. Queridos, é preciso suportar aquilo que nós carregamos.
Se nós olharmos para Efésios e nós olharmos para Gálatas, você vai ver que tem uma classe de homem, de mulher que não vai entrar no reino de Deus. E uma delas é os covardes. Está escrito lá, você lembra disso? Que os covardes, os afeminados, isso, aquilo, não vão entrar no reino de Deus. Então tem situações que nós precisamos ter coragem para enfrentar. E pior, e a gente pensa que é o valente aquele que enfrenta o irmão e começa a apontar o pecado do irmão. O valente é aquele que aponta para si mesmo e diz: ai de mim, pecador. É preciso ter coragem para se expor, irmãos. Sabe por que eu falo isso? Porque se nós não nos expor, Deus vai nos expor. Deus vai nos expor. Nós precisamos atrair o céu para governar a terra. Depois da cruz, Ele nos deu acesso para esse governo. A palavra de revelação, se ela não entrar em nós, ela fica no periférico, ela fica por lá de fora. E nós não conseguimos manifestar a palavra, porque constantemente nós estamos no periférico da palavra. Nós pegamos aquilo que é importante, que nós acreditamos que seja, mas a essência nós perdemos. Nós precisamos entender o lugar de conduta. Marcos capítulo 1, versículo 35. Então de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu. E foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Um dos piores espíritos da igreja, irmãos, é religiosidade. O pior de todos dentro da igreja é da religiosidade. Pastora Fernanda Muracava, cara, ela fez um negócio aqui. Tinha um irmão que estava aqui por dentro da igreja, entregando profecia e botando a mão nos irmãos aqui. Eu não sabia quem era. E nesse lugar aqui, ela estava orando por alguém aqui nesse lugar, e esse moço veio para entregar uma profecia. E ela pegou na mão do cara. Ela disse assim: irmão, a autoridade está comigo. Eu estou orando por esse moço aqui. Se o senhor tiver algo para me entregar, me entrega depois. E o moço foi embora. Nem sei quem é. Sabe, quando ela me contou isso, eu aprendi mais de Deus isso. Porque isso, dentro da religião, é muito comum, irmãos. As pessoas não entendem quem está com a palavra. Não é porque é o pastor, porque é o ministro de louvor, porque é o irmão, não. Mas porque a autoridade está nas regiões celestiais, então está sendo manifesto algo lá. Então quando a pessoa está com o cajado, está conectado nas regiões celestiais, então alguém quer tomar isso pela religião. E começa a impor mão precipitadamente, e todo mundo bota a mão em cima do outro e vira uma confusão. Posso falar uma palavra aqui? Uma confusão dos infernos, será que é pecado? Sabe, Deus é um Deus de princípio, irmão. Quando eu aprendi esse negócio, cara, eu disse: meu Deus, é isso mesmo. Não é por causa da pastora, e não é pelo aquilo que nós oramos sobre ela, mas por aquilo que estava sendo liberado nas regiões celestiais, que Deus estava liberando algo sobre o corpo de Cristo. Uau! Então, aquilo estava sendo manifesto sobre a pessoa que ela estava orando. Então, Deus estava conectado naquele momento com quem estava orando, seja pastor, seja quem for. E não adianta eu sapatear e rodear e rodar o pano, não vai resolver o negócio, cara. O que vai resolver é a vida dele com o Senhor. E quando o Senhor nos ensina, nós obedecemos. Uma vez nós estávamos no café. Mora estava comigo, lembra disso?
E um camarada entrou pela porta dentro, levantou a mão, ei, Deus me mandou aqui, não sei o que, estava lá, não sei o que. E falou, vocês que estão sentados aí, pastor Lizemini, a palavra está comigo, irmão, existe profeta nessa casa, e agora sou eu. E o camarada foi embora. Você sabe por quê? As pessoas têm dificuldade de entender os princípios, não é a pessoa. E quando se um princípio é quebrado, cara, Deus, Ele é um Deus de princípio. Deus não muda seus princípios. Por isso que na palavra nós começamos a ler, se existe algo bom de fazer, ore pelos reis, pelos governantes, por isso, por aquilo e pelo outro. Ele manda nós orarmos. Sabe, eu ouvi o Judá Bertelli falou um negócio e eu anotei aqui. Papagaio bom não é o que fala, mas é o que voa. Cara, eu peguei para mim esse negócio, cara. Porque o cara pode falar bonito e demonstrar que é uma bênção, tirar fotos, botar na internet, estar movimentado nas redes sociais, mas nas regiões celestiais ele não é conhecido. Então nós precisamos manifestar não nas redes sociais, mas nas regiões celestiais. Aleluia. Um dado momento, aí você tem que contar. O Judá nós estávamos num grupo de pastores orando, e aquele fogo descendo, e nós oramos, e tinha pelo menos uns 10 apóstolos lá. E o Judá estava sentado com uma cadeira, e 2 apóstolos orando com ele. E o Senhor me impulsionou para ir até ele. E eu comecei a fazer massagem nas pernas dele, cara. Ele estava sentado. Eu não entendi aquilo, nem eu. Terminou aquele processo todo. Ele olhou para o irmão do lado e disse assim: ei, pastor, fala nesse ouvido dele. Depois eu vou falar a mesma coisa para ele no outro. E saiu. E aquele irmão me falou de algumas situações que acontecem aqui. E falou tudo aquilo. Dali a pouquinho o Judá falou a mesma coisa com as mesmas palavras. Aleluia, estava no mesmo espírito. E sabe o que aconteceu? Depois que ele retomou a reunião, ele pediu a palavra a Luiz Hermínio e disse: olha, o pastor Célio veio e tocou nas minhas pernas. Eu estava com uma dor nas pernas terríveis, por causa de tantas viagens, tantas coisas. Foi como se tirasse com a mão. Eu disse: cara, não é porque fui eu, mas o Senhor estava ali. Aleluia. Então não é a pessoa, mas quando o Senhor se manifesta, todo evangelho que não aponta para o Senhor, aponta para o homem, é fraudulento. Pessoas endemoniadas precisam sempre de pessoas para apacentar. E não significa que nós não temos que apacentar, irmão. Nós temos que apacentar, nós temos que guardar, nós temos que orar um pelos outros, nós temos que nos cuidar. Sim, isso é verdade. Mas nós não podemos gerar pessoas dependentes. Sabe aquele cara que gosta de bajulação? E você sabe quem gosta de bajulação. Ele precisa sempre ser abraçado, e sempre tem que alguém botar a mão. Só não. Ele precisa de alguém sempre estar tocando ele. Então, nós não podemos nem chegar perto do inferno, irmãos, se nós não tivermos revestido. Senão nós vamos voltar para domingo passado, que nós falávamos de retaliação. E nós vamos ter que voltar para domingo passado, não falar sobre hoje.
Levítico capítulo 9, versículo 23. Você não precisa abrir, é só um versículo. Depois você pode ler em casa. Moisés e Arão entraram na tenda da revelação e depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Nós precisamos dar aquilo que temos, irmãos. Moisés e Arão estavam cheios de Deus. Então, o que aconteceu? Eles liberaram sobre o povo. E o povo manifestou a glória de Deus. Sabe, tem algumas coisas que é manifesta através das ações. Alguns dizem que ficar em cima do muro já é do diabo. A gente ouviu falar isso algumas vezes. Sabe, lealdade é você não ficar em cima do muro, irmão. Lealdade é você manifestar o teu sim e o teu não. Quando você não manifesta, você não manifesta, você não recebe nada, mas você também não entrega nada. Sabe por quê? Porque as pessoas procuram o tempo todo. Eles não procuram um princípio de autoridade, eles precisam de mentoria, precisam de cuidado. Algumas vezes eu fui convidado por alguns pastores para fazer aqueles encontros de mentoria. Algumas igrejas tradicionais, luteranas e assim por diante, batistas. E eu fui em 3 ou 4 reuniões, eu não me lembro certo. E um dia eu peguei meu último livrinho deles, eu disse assim: queridos, me perdoem, em nome de Jesus, mas eu não posso continuar. Porque eu ficar a vida inteira estudando livrinhos de excelência ministerial não vai me conduzir àquilo que Deus quer que eu carregue. Então eu vou precisar a vida inteira de mentoria, eu preciso a vida inteira ser mentoreado, eu preciso o tempo todo. Não significa que nós não precisamos ser pastoreados, amém, irmãos? Nós necessitamos ser pastoreados, não mentoreados. A mentoria, ela fala de um processo de você procurar se desenvolver em cima de uma base. E o pastoreio é o contrário. É você ser conduzido a um lugar de autoridade, onde você começa a andar nos princípios e Deus começa a estabelecer princípios de autoridade. E sabe o que vem a autoridade? Maturidade. Esse é o resultado. Eu preciso ler mais 2 textos, irmãos. Vocês aguentam mais um pouquinho? Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Doce Espírito. Doce Espírito. Então, Gênesis 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e desceu do céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, não negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Sabe, esse texto ele nos conduz para uma coisa só. Deus fala, depois de um bom tempo, pela primeira vez ele fala sobre a autoridade com Abraão. Pela primeira vez, Deus vê Abraão manifestando todo aquele princípio de obediência. Então ele fala
pela primeira vez sob autoridade. E sabe o que ele diz? Ele fala sobre descendência, ele fala da bênção, ele fala que os inimigos não entrarão às suas portas. E nós conhecemos a história de Abraão. Mesmo em algumas situações que ele passou, mas ele é conhecido como o pai da fé. O filho preservado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Uma geração inteira foi abençoada por um processo de obediência. Deus liberou ali um princípio imutável. E sabe que é interessante? Eu entendo que o nosso nível de autoridade está relacionado ao nosso nível de quebrantamento também. Alô? Eu não sei como você tem manifestado as coisas de Deus. Eu não sei como é que você tem se movimentado diante de Deus e da sua grandeza. Mas eu sei o que eu tenho aprendido disso. Eu tenho aprendido nesse princípio. Na sexta-feira nós estamos na sala de oração. E sempre que eu entro na presença de Deus, aquilo me quebranta demais, assim. Desculpa, eu tenho que falar. Eu podia falar. Qualquer irmão podia fazer a mesma coisa. Mas as coisas que acontecem com a gente não é um acidente. E sabe o que aconteceu, irmão? É como se uma overdose da presença entrou no meu espírito. E aquilo tomou de tal maneira o meu ser, cara, que eu saí daqui tão jubilado da presença. Quem estava aqui sabe disso. O Senhor tomou o Jefferson aqui no púlpito e as coisas começaram a nos conduzir para um lugar. Então o nível de quebrantamento, ele abre o céu para um lugar que nós temos dificuldade de entrar, que é o lugar de descanso. Davi, ele se quebrantava e depois descansava no Senhor durante as suas guerras. E homens que são carregados da presença não negociam valores. Algumas coisas nós perdemos, irmãos. E eu falo por mim mesmo. Quantas sequelas por ser teimoso com Deus. Negócio ruim, negócio mal feito. Alianças mal feitas, jogo desigual. E eu pensei em uma época aí. Agora eu virei pastor, vou ganhar muito dinheiro, investir na obra. Sabe, isso me lembra a mim mesmo, por causa de vocês. Me lembrou para esse lugar. Me lembrei disso hoje. E eu importando, indo para a China e voltando. E um jogo desigual ali ao meu lado. Meu sócio era diferente de mim. Mas ele ia à igreja. Cedeu até o espaço, não cobrava aluguel para a igreja. Olha Satanás colocando as armadilhas na frente. Durante quase 2 anos, eu sendo enganado pelo mesmo espírito. Mas aleluiado. Indo para a China, voltando. E Deus falando. Já na primeira vez que eu fui para a China, Deus falou já. E eu fui teimoso com Deus. Pensando, agora eu vou poder investir na obra de Deus. Glória a Deus. Juntar pessoas da rua. Dar de comer ao necessitado. Meu Deus, eu estou ganhando dinheiro. Capeta do inferno. E o jogo desigual do meu lado. Com pornografia e algumas coisas mais.
Eu estou dentro de um shopping, no outro lado do mundo, para Deus me chamar de burro, de teimoso, cabeção. Eu abri mão de negócio de milhões, irmãos. Fui para o meu quarto de hotel e me prostrei no chão e comecei a chorar copiosamente, pedindo perdão ao Senhor. Pastor, irmãos, liguei para minha esposa e disse: eu estou desfazendo isso hoje. Não posso negociar valores. Fiquei com uma sequela enorme lá no banco, mas o meu coração está limpo em Jesus, aleluia. Tem coisas que não dá para negociar com Deus, irmãos, porque a gente negocia. Quando a gente não se expõe, Deus expõe. Tu quer descobrir que é líder de verdade? Aquele que conta os seus pecados, confessa os seus problemas, que reconhece. Esse ambiente é um ambiente de proteção, porque o povo quer ovacionar, e as pessoas gostam de ser louvadas, ser ovacionadas. Hoje nós vivemos a dependência do Senhor. Lugar de autoridade, irmãos, é lugar de renúncia. Ninguém pode passar por isso e não viver. Abra sua Bíblia, eu tenho mais um texto que eu queria compartilhar. 2 Coríntios capítulo 10. Me ajude aí, irmão. Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes, tendo esperança no que é proporção, e cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos em vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que vão além de vós, não em campo de outro, nem para nos gloriem daquilo que está sendo preparado. Aquele que porém se glorie no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele que o Senhor recomenda. Nós precisamos entender que nós temos uma área de atuação que precisamos ser outorgados pelo Senhor. A esfera da autoridade é para nós desenvolvermos o trabalho, só isso. E às vezes nós precisamos cavar um poço, e cavar, até encontrar água naquilo que não deu certo. Então, quando o poço estiver pronto, cara, Jesus vai sentar à borda do poço, como fez com a samaritana, e vai dizer: a água que eu tenho, ei, a água que eu tenho, pode beber tranquilo, não está contaminado. Pode beber. Pode acreditar que eu sou sal, eu não sou insípido. Sabe, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz para o mundo. O sal, se ele não serve para dar gosto, ele pedrifica,
O sal que não é movimentado, ele fica petrificado. Sabe o que eu me lembro disso? Da mulher que olhou para trás. E ela virou estátua. Salinas é um lugar de sal. Ei. Sabe, às vezes nós não precisamos dar sal, nós precisamos ser o sal. E sal mexido não pode ser sal endurecido. Porque se nós endurecemos, irmãos, nós não servimos para nada. Só para ser pisado pelo capeta. Nós precisamos de Yeshua, se embriagar do seu amor. Nós precisamos apontar para o reino, não aquilo que ficou para trás. Nós precisamos do eterno. Altares que sejam purificados pelo Espírito da verdade. Isso é o ponto zero da libertação, irmãos. É o ponto zero. Sabe, se eu sou um liberto, eu não posso entrar numa esfera de autoridade sem manifestá-la. Porque Deus só se manifesta aquilo que Ele outorga. Nós temos tantas coisas que nós queremos ver, irmãos. A gente tem falado que o reino de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Pessoas sendo curadas, libertas. Em alguns lugares, nesses dias o Senhor tem me levado a uns lugares. Entrar na jurisdição não pode nos transformar em pessoas instáveis. Pessoa instável não consegue fazer a curva. Eu me lembrei do velho Escort. Quem teve o Escort aí? Você já teve, né? Não podia fazer uma curva que podia capotar e assim. Uma pessoa instável, ela não consegue fazer as curvas do reino de Deus. A primeira coisa, os atrapalhos que acontecem, ela capota. Por isso que é brecha, ex-corte, não, nada a ver. Só existe um lugar, irmãos. Busquei entre os homens que se levantasse um muro e pusesse na brecha perante mim, e na terra para que destruísse, porém ninguém achei. Ezequiel capítulo 22. Deus quer abençoar a nação que encontra uma posição e encontra intercessores. Uma boca que profetize, que clame, que suplique, que não critique, que multiplique os frutos e destrone as obras da carne. Deus está com seus ouvidos atentos àquilo que falamos. Deus está atento. Ninguém pode lançar outro fundamento que já é posto, no qual Jesus Cristo, que não é o fundamento que levanta o edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de fenda e de palha. E a obra de cada um se manifestará, pois chegará o dia que ele demonstrará e é revelado pelo fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um, e é pelo fogo que nós somos provados, irmãos. A espada da palavra, ela precisa ser cravada primeiro no nosso coração, para depois nós usarmos como arma de guerra. Aleluia. Queria te convidar a você ficar de pé. Se mantenha em pé. Levante de pé, mas se mantenha de pé. Sabe, uma das coisas que eu aprendo na autoridade é quando você está em tempo de guerra, não adianta você ficar de joelhos. É tempo de você se levantar em guerra. Mas tem tempos que nós precisamos se prostrar para entender o que o Senhor tem para nos liberar. Então nós se prostramos e recebemos aquilo que o Senhor tem para nos liberar. E quando nós se levantamos em zona de guerra, então o Senhor colocará as armas espirituais em nossas mãos. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar
e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A terra. Se você é terra de Deus, se você é terra boa e precisa ser sarado, hoje é teu dia. É do pó que nós somos formados, irmãos. A Bíblia diz que Deus pegou da terra e nos formou. Primeiramente Ele formou o homem do pó, e do homem Ele fez a mulher. Então, o homem ele precisa ser sarado por causa da terra, e a mulher por causa do homem. Por isso que Deus estabelece alguns princípios. Sabe, existe uma guerra no mundo espiritual. Nós estamos orando. E o Senhor, antes de sair de casa, trouxe uma palavra. Em 1 Samuel. 1 Samuel. Ele fala sobre Penina e Ana. Aleluia. E então, nós entendemos que Ana foi uma mulher que entendeu esses princípios. E nós falamos de autoridade aqui, nós precisamos entender a jurisdição. Hoje é um dia que no mundo inteiro se comemora o Dia das Mães. E as pessoas pensam que a autoridade não é manifesta através das mulheres. É manifesta sim através das mulheres, irmãos. Deus estabeleceu o homem para uma jurisdição, mas na outra estabeleceu a mulher. Eu é que sei quando minha mãe pegava a cinta. Irmãos, as coisas espirituais do Senhor são manifestas pela palavra, não é por acaso. E Deus levantou então uma mulher chamada Ana, que ela clamou e suplicou ao Senhor. E dentro da mesma família, dentro da mesma casa, levantou uma mulher, dentro da mesma geração, para trazer condenação. O propósito era roubar a autoridade. A autoridade que viria sobre Samuel, e que Samuel então iria ungir o rei, e o rei então iria ungir a geração de Jesus, a raiz de Jessé. Então, Ana foi essa mulher que entregou tudo para o Senhor. Quando ela recebeu toda a parte que Deus nos deu, da mesma maneira como Abraão fez, essa mulher então foi até o sacerdote e disse: olha, está aqui o meu filho, ele é do Senhor. Esse é o princípio de uma mãe de verdade, irmãos, que entrega os seus filhos para o Senhor. É uma jurisdição de autoridade que Deus estabeleceu sobre Ana, não sobre Elcana. Nós precisamos entender a jurisdição de autoridade que está sobre as mulheres também, irmãos. E nos dias de hoje, no dia que Deus estabeleceu para as mães, é uma jurisdição de poder, irmãos. Nós precisamos entender o porquê que Deus ele coloca dentro da mesma geração uma opositora para tirar o propósito da mesma geração que tem tirado os cristãos ou mantido dentro da igreja, perdendo a autoridade que Deus liberou na cruz através de Yeshua. Algumas mulheres da mesma forma precisam entender os seus lugares no Senhor.
e entender que quando Deus estabelece alguma coisa, Ele escuta o clamor, escuta o choro. E a palavra diz que o cântico de Ana encantou o Senhor. O choro de Ana também encantou o Senhor. Então, uma das histórias mais lindas da Bíblia se manifestaram no processo da maternidade. Aleluia. Eu queria fechar essa palavra dessa forma, para que você marcasse no teu coração. Nós poderíamos falar nessa noite, muitas igrejas hoje pregariam sobre o tema e falariam das mulheres e falariam sobre a importância das mulheres. E eu já fiz assim também, mas o Senhor me impulsionou a esta palavra. Mas nós precisamos entender a jurisdição que Deus quer dar para nós todos. E eu queria dizer a você, mulher, Deus te estabeleceu nessa terra na importância de autoridade, sim. Quando uma mãe toma seus braços e nutre seus filhos, ela está trazendo ali alguns processos que Deus estabeleceu ainda no trono, quando criou através do homem. Então aquela autoridade que estava no homem foi compartida com a mulher. Aleluia. Pois que Adão olhou para ela, é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Nós precisamos entender, irmãos, que cada momento o Senhor quer declarar uma jurisdição, mas nós precisamos entender que tudo está nas regiões celestiais. A mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher que se prostra diante do Senhor e começa a edificar, ela está exercendo uma função de autoridade espiritual conectada com o céu, porque ela está edificando. Aleluia. Está edificando. Não é o homem que edifica, é a mulher. O homem estabelece, mas quem edifica é a mulher. Aleluia. Por isso nós precisamos orar nessa noite, porque o Espírito Santo leve a cada um de nós nessa noite a sua jurisdição de autoridade conectada no Senhor. E nessa noite as mulheres, eu creio que o Senhor quer liberar uma unção específica, uma unção específica, é capaz de abrir mão para agradar o Senhor. Ana foi essa mulher que abriu mão, disse: olha, meu Senhor, tome aí minha serva para gerar aí um filho. Aleluia. Nós precisamos orar nessa noite, irmãos, porque nós venhamos se conectar no céu e entender aonde que está estabelecido o teu nome. O livro da vida, irmãos, contém o nosso nome. Então, quando nós estamos orando do Senhor, o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. E nós conectamos o nosso nome, que está no livro da vida, e nós nos conectamos com Ele. Então nós começamos a liberar sobre nossa vida alguns princípios de autoridade espiritual. Por isso que alguns nomes nós precisamos tirar do livro da morte e trazer para o livro da vida. Há poucos dias nós fizemos algo tremendo em alguns lugares. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, nessa noite aqui, Senhor. O Senhor trouxe, Deus, homens, mulheres, jovens, para que pudessem entrar, Senhor, diante da Tua palavra, diante da grandeza da Tua palavra, Senhor. Pudesse ser conectado, aleluia, Senhor. Onde os destinos são mudados quando nós entendemos, Senhor, aquilo que o Senhor deixou no manual do fabricante, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, a nossa oração junto aos meus irmãos aqui, Senhor, para que o Senhor toque com graça, Senhor. Toca com graça, Senhor. Não deixe que nenhum dos meus irmãos volte para suas casas, Senhor, sem entender aonde que está de verdade aquele modelo que deixou Yeshua. Estenda a tua mão de poder e comece a tocar agora, Senhor, em cada homem, Deus, em cada mulher, Senhor. Se possível for, Senhor, nas mulheres, toque com as duas mãos, Senhor. Toque com as duas mãos, Senhor. Porque aquelas que não são mães físicas têm filhos espirituais, Senhor. Dai filhos a todas as mulheres, Senhor. Dá filhos para todas as mulheres, Deus, para serem cuidadas, Senhor, apacentadas, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, mostra o colo, Deus. Mostra, Deus, a força que veio do pai no colo da mãe, Senhor. Mostra a força que veio das costelas do pai, Senhor, em as mulheres, Senhor. Por isso que as mulheres são fortes, Deus. Porque eles têm, aleluia, Senhor, a essência que veio do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, toca poderosamente as mulheres, Senhor. Aleluia. Que todos tenham um colo, Senhor. Que todos tenham um abraço materno, Senhor. Um abraço de mãe, Senhor. Para que todas tenham, Senhor. Aleluia. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, Senhor, por ter gerado, Deus. As mulheres são tão valentes, Pai. Quantas mulheres o Senhor usou na palavra, Senhor, que não retrocediam, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Passeia, Senhor. Aleluia. Clame por Ele. Clama por Ele nessa noite. Aleluia. O Deus Pai colocou as ajudadoras, Senhor, para que pudessem, Deus, dar aquilo que nós não temos, mas, aleluia, elas têm, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Dai filhos, Pai. Mulheres que emancipam os seus filhos, Pai. Que emancipam filhos, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Toca, Senhor. Toca na tua igreja, Senhor. É a noiva do Senhor, Pai. Eis aqui a tua noiva, Senhor. Aleluia. Santo. Chamarabarabarabara. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Faz as escamas caírem. Santo Espírito. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. Oh, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, devido, eu sei que nós passamos mais uma vez na hora, eu não sei se vocês têm um pouquinho mais de paciência, as crianças, as mulheres prepararam algumas coisas aqui. Você tem mais 5 minutinhos, se você puder. Se você não pode, não tem problema. Mas se você puder, você pode sentar um pouquinho. Eu sei que aleluia. Glória a Deus. As crianças prepararam com muito carinho. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. E a Bela veio. Amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto.
te amo, mãe. Aleluia. Acho que agora a Cláudia e a... a Cláudia e a... Ah, tem um vídeo? Mamãe, eu te amo. Podia abaixar a luz ali? Minha Pode mãe é jogar? linda. Te amo, mamãe. Te amo muito. Beijo, tchau. Mãe, eu te amo muito. Essa é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães. Eu te amo. Mamãe, você é muito linda. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo. Mãe, eu gosto muito de você. Você é a melhor mãe que eu tenho. Mãe, eu amo você. Você é o melhor presente que Deus já me deu. Mãe, você tem um feliz Dia das Mães. Você é bonita. Mãe, eu te adoro. Mãe, eu te amo muito. Mãe, eu nunca vou ter uma mãe como você. Eu sempre vou te amar. Mãe, te amo muito. Obrigada por ter colocado eu nesse mundo. Mãe, obrigado por ter brincado comigo todas as vezes que eu quis. Mãe, eu amo a senhora. A senhora é tudo pra mim. O melhor presente que Deus me deu. Eu te amo. Mãe, eu te amo muito por ter me colocado nessa terra. Muito obrigada. Mãe, eu te amo. Tu és nossa mãe e tudo é nossa vida. Dia das Mães. Mãe, eu te amo. Você é o melhor presente que Deus me deu. Mãe, você é muito linda. Eu te amo. Mãe, eu te amo. Você é a melhor mãe que eu já tive. Mãe, eu te amo demais. Estou longe do perigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.